Bloco 1. Quando a morte não é o fim. O amor que continua além da despedida. Antes de começarmos, respire fundo. Se sentir que este tema fala com a sua alma, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a vida não termina com o último suspiro. Ela apenas muda de forma. Você já sentiu a presença de alguém que partiu? Um perfume que aparece do nada? Uma música que toca no momento exato? Ou aquela brisa leve que toca o rosto e desperta lembranças? Quando alguém que amamos se vai, o mundo parece perder o eixo. O tempo continua, mas dentro de nós tudo desacelera. Ficamos suspensos entre o ontem e o nunca mais. Mas e se a morte não for o fim? E se for apenas o instante em que a alma troca de veste e continua viva, apenas em outra dimensão? Eu lembro do dia em que perdi alguém muito querido. O som da porta fechando parecia definitivo. Por dias, o silêncio da casa pesava mais do que o ar. Cada canto trazia uma lembrança. Eu tentava seguir, mas havia algo invisível me puxando de volta, como se uma parte de mim tivesse ido junto. Foi então que percebi: o amor não se apaga com a ausência. Ele muda de tom, mas continua vibrando. Os primeiros sinais vieram de forma sutil. O relógio que parava sempre no mesmo horário, o livro que caía da estante sem explicação, o pensamento insistente sempre na mesma hora do dia. Coincidências, diriam alguns, mas havia algo ali, uma presença discreta, como se o universo sussurrasse. Nada acabou. E foi quando comecei a compreender o que tantas tradições espirituais sempre disseram. A vida não cessa. O corpo descansa, mas o espírito segue desperto. A morte, percebi, é uma fronteira apenas para os olhos. A alma atravessa e continua sentindo, amando, lembrando. Há quem acorda do outro lado em serenidade. Há quem desperte confuso, ainda preso à terra pelas emoções intensas. Mas todos, sem exceção, são acolhidos com carinho. Ninguém está só. Aquele de parte é recebido com a mesma ternura que um filho reencontra nos braços de uma mãe depois de uma longa ausência. Enquanto isso, aqui, nós aprendemos a lidar com o eco do que foi vivido. Buscamos respostas, olhamos para o céu e perguntamos: onde você está agora? E sem perceber, somos nós quem criamos a ponte entre os mundos, porque o pensamento é vibração e o amor é uma frequência que não conhece distância. Cada lembrança sincera é um chamado de luz. Cada oração é um abraço que atravessa planos. Muitas vezes, na solidão do luto, é comum sentir arrepios suaves, sonhos que parecem encontros ou uma calma repentina após dias de choro. São pequenos sinais que tocam a alma com delicadeza, como se alguém dissesse: estou aqui, siga em paz. Não precisamos buscar aparições ou provas materiais. O contato acontece no íntimo. A comunicação entre corações continua, silenciosa e constante. Passei a entender que o amor verdadeiro é como o sol. Pode se esconder por instantes, mas nunca deixa de existir. As nuvens da dor o encobrem, mas ele continua lá, inteiro, esperando o momento de voltar a brilhar. A vida espiritual é o horizonte onde todas as dores se convertem em aprendizado. A morte é apenas uma curva do caminho, e quem continua caminhando logo reencontra aqueles que ama. Com o passar do tempo, a saudade foi mudando de forma. Deixou de ser um peso e se tornou lembrança serena. O que antes doía, agora inspira. Descobri que pensar em quem partiu com carinho e gratidão é uma maneira de ajudar. O sofrimento prolongado prende. O amor liberta. Quando oramos e vibramos em paz,
enviamos uma luz que alcança o outro lado. A energia da gratidão se transforma em conforto para ambos, quem ficou e quem seguiu. Hoje compreendo que ninguém parte de verdade. O amor cria laços que resistem à distância, ao tempo e até à morte. Às vezes, esses laços nos tocam de formas inesperadas. Um pensamento súbito que orienta uma decisão, um sentimento de coragem que surge do nada, um sonho que traz consolo. São maneiras delicadas de lembrar que não estamos sozinhos. Aqueles que amamos continuam próximos, acompanhando nossos passos, torcendo pelas nossas vitórias, inspirando nossas escolhas. Eles não vivem no passado, vivem conosco em outro estado de ser. E nós também seguimos ligados a eles, mesmo sem perceber, por meio da lembrança e da saudade. É um laço invisível que nenhuma distância é capaz de romper. Com o tempo, aprendi que a vida é feita de reencontros. Cada existência é um capítulo dentro de uma história maior. Hoje estamos aqui, amanhã em outro lugar, mas sempre em movimento. E nessa dança de idas e vindas, reencontramos os mesmos corações, ora como pais, ora como filhos, ora como amigos, aprendendo, amando, reconstruindo laços. Nada é perdido, tudo é transformado. Quando compreendemos isso, algo dentro de nós muda. O medo da morte diminui e o valor da vida aumenta. Passamos a enxergar cada gesto, cada palavra, cada instante como parte de um aprendizado que vai muito além do corpo. E a saudade se torna um lembrete de que amamos de verdade. Porque só sente falta quem amou. E amar é a prova de que a alma existe. Por isso, quando a saudade apertar, não se entregue à dor. Feche os olhos, respire e diga em pensamento: você continua comigo. Essa simples afirmação é suficiente para acender uma luz. O amor não conhece fronteiras. É a energia que sustenta o universo. E se existe algo que atravessa todas as dimensões, é o sentimento puro que um coração guarda pelo outro. Hoje, quando olho para o céu e lembro de quem partiu, não sinto mais o vazio que antes me consumia. Sinto presença, sinto paz, sinto a certeza de que a vida continua, de que a separação é apenas aparente. A morte não vence o amor. O amor é maior, mais forte, mais real do que qualquer ausência. Se estas palavras tocaram o seu coração, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários o nome daquela pessoa especial que você ainda sente ao seu lado. Que cada lembrança seja uma prece e cada nome escrito uma forma de luz enviada a quem amamos. Porque no fim, nada realmente termina. O amor é eterno e continua caminhando conosco. Bloco 2. A travessia do espírito e os sinais da presença. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um convite para entender a morte não como um ponto final, mas como o início de uma nova forma de existência. Quando o corpo silencia, a alma desperta. Esse é o momento em que a vida muda de plano, mas não de essência. O espírito se vê livre da matéria, confuso em alguns casos, sereno em outros. Tudo depende daquilo que cultivou em vida. Para quem amou, perdoou e procurou fazer o bem, a travessia é suave, quase um despertar tranquilo depois de um sonho longo. Para quem guardou mágoas, culpa ou revolta, há um breve período de desalinho, como quem precisa reorganizar os próprios pensamentos antes de seguir. Costumo imaginar esse instante como um amanhecer após uma noite intensa. O espírito, envolto em uma nova luz, olha ao redor e percebe que continua sendo ele mesmo. Carrega memórias, afetos, sentimentos. Nada se apaga.
O que muda é a forma de perceber o mundo. O tempo perde rigidez. O espaço se expande. É como se o universo inteiro se abrisse em novas cores. Há relatos, vindo de diversas tradições, que descrevem esse despertar com espantosa semelhança. O espírito é amparado por presenças amorosas, familiares que o antecederam, amigos de outras jornadas, guias luminosos que o auxiliam a compreender onde está. Não existe julgamento, apenas acolhimento. O amor é a lei maior. Cada alma é convidada a rever o caminho percorrido e a entender os frutos das próprias ações. Não há punição, há aprendizado. Nesse novo estado, o espírito percebe que a vida terrena era apenas uma parte de uma longa viagem. A cada existência, aprendemos, erramos, recomeçamos. Morremos muitas vezes, mas jamais deixamos de viver. Essa compreensão é libertadora. É o reconhecimento de que o destino não é um castigo, e sim uma escola. Enquanto isso, quem ficou na Terra busca entender o que sente. Em meio à saudade, surgem sinais discretos, pequenas manifestações que revelam que o elo continua. Um objeto que se move, uma música que toca no momento certo, um sonho tão real que parece encontro. Alguns chamam de coincidência, outros de intuição, mas para o coração sensível é mais do que acaso, é presença. Esses sinais não têm a intenção de impressionar. São gestos sutis de amor, como quem diz em silêncio, não se preocupe, estou bem. A comunicação entre os planos acontece por sintonia, e o canal mais puro dessa sintonia é o sentimento. Quando o pensamento vibra em saudade serena, quando o amor é mais forte que o desespero, o contato se faz naturalmente. Em muitos casos, a presença é percebida através dos sonhos. O sono é um estado em que a alma se desprende parcialmente do corpo, e assim encontra-se com aqueles que ama. É por isso que certos sonhos parecem mais vivos do que a realidade. São reencontros momentâneos, lembranças que voltam à consciência ao despertar. Por vezes, o espírito se comunica para consolar, outras apenas para demonstrar que a vida continua. Há também momentos em que o consolo vem de forma inesperada. Uma frase que alguém diz sem saber o porquê. Uma imagem que aparece no instante exato da saudade. É o universo trabalhando para transmitir o que o coração precisa ouvir. A presença espiritual nem sempre é visível, mas é perceptível quando aprendemos a escutar com o coração. Com o tempo, o luto amadurece. A dor se transforma em compreensão. E a fé, antes apenas crença, passa a ser experiência. Entendemos que o amor é uma ponte invisível entre os mundos. O espírito segue, mas permanece atento a quem ama. E nós, quando elevamos o pensamento, podemos sentir a reciprocidade desse afeto. Não é preciso medo nem dúvida. A vida no plano espiritual é continuidade, não ruptura. O espírito reencontra antigos companheiros, revê erros e acertos, planeja novas etapas. A morte é o intervalo entre duas jornadas de aprendizado. A saudade que sentimos aqui é reflexo do mesmo sentimento que o espírito sente lá. Ele também nos recorda, também torce, também espera o reencontro. Perceber isso é libertador. A dor da perda não desaparece de imediato, mas se transforma em certeza de reencontro. A alma que parte se aproxima quando lembramos com amor, quando seguimos o caminho com coragem, quando escolhemos viver em paz. O pensamento é o mensageiro mais veloz do universo, e o amor é o idioma que todos os mundos compreendem. Aprendi que o melhor modo de honrar quem partiu é continuar. Continuar amando, ajudando, sorrindo. Porque cada ato de bondade que praticamos aqui repercute em luz lá. A tristeza excessiva, ao contrário, é como uma névoa que confunde quem está tentando seguir adiante. É por isso que se diz que o luto deve se transformar em prece e a saudade em lembrança de amor.
A morte não leva o que é essencial, ela revela. Mostra que somos mais do que corpo, mais do que tempo, mais do que dor. Mostra que a vida é um ciclo infinito de idas e vindas, e que cada reencontro é um presente preparado pela eternidade. Aqueles que amamos não desapareceram, apenas atravessaram o rio da existência e seguem nos observando da outra margem. Quando o coração compreender essa verdade, o medo cede espaço para a esperança. O pranto se torna oração. O silêncio deixa de ser vazio e se converte em presença. Porque nada do que é amor se perde. A morte não vence o amor, ela o confirma. Se você já sentiu algo assim, um toque leve de quem partiu, um sonho, um sinal, escreva nos comentários o que viveu. Compartilhar é transformar saudade em luz. E lembre-se, toda vez que pensar com amor em quem se foi, estará enviando a vibração mais poderosa que existe. O amor atravessa mundos. E quem amou, continua amando, de um lado e de outro da vida. Bloco 3. Quando o amor se reencontra em outras vidas. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada história é um lembrete de que o amor é a força mais duradoura do universo, capaz de unir almas através dos séculos. Há momentos em que o coração reconhece alguém, antes mesmo das palavras. Um olhar, um gesto, um toque, e algo dentro de nós desperta. É como se duas almas se lembrassem uma da outra, mesmo sem nunca terem se conhecido nesta vida. Essa sensação de familiaridade profunda é o indício de que o reencontro aconteceu. Porque o amor, quando é verdadeiro, não nasce apenas uma vez. Ele se reencontra. A reencarnação é o movimento natural da vida. Assim como o dia sucede à noite e as estações se revezam, o espírito também segue em ciclos, voltando à matéria para aprender, corrigir, se reencontrar. Nenhuma experiência se perde. Cada vida é um capítulo de uma história longa escrita pela própria alma. Há amores que retornam, não para repetir o passado, mas para cumprir o que ficou inacabado. Às vezes, aquele que foi pai volta como filho, o amigo como irmão, o amor distante como companheiro. As formas mudam, mas o vínculo permanece. O que o tempo separa, o destino reúne. E o que a morte interrompe, a vida recomeça em outro cenário. É por isso que, em certos encontros, sentimos algo que não se explica. O coração reconhece antes da razão. Não é acaso, é reencontro. A lei que governa o universo é sábia. Ela permite que as almas se cruzem quantas vezes forem necessárias até aprenderem o verdadeiro sentido do amor. Aquele que não exige, não prende, apenas compreende e ilumina. Quando olhamos para as pessoas que passam por nossas vidas, nem sempre percebemos as conexões invisíveis que nos unem a elas. Mas a verdade é que cada relação é parte de um enredo muito maior. Às vezes, o reencontro vem em forma de afeto, outras em forma de desafio. Porque amar também é aprender, e algumas almas voltam não apenas para se abraçar, mas para se perdoar. A dor, o ciúme, a perda, tudo isso são lições que lapidam o espírito. O que hoje é conflito, em outra vida pode ter sido amor interrompido. O que hoje é separação, em outro tempo foi promessa. A reencarnação é o palco onde a alma retoma sua história e encontra novas oportunidades de crescer. Lembro-me de ouvir um relato que nunca esqueci. Uma mulher que desde criança sonhava com o mesmo rosto. Anos depois, conheceu alguém idêntico ao de seus sonhos. Eles se amaram, mas a vida os separou cedo. Ainda assim, ela dizia sentir que ele nunca se foi. A cada prece, a cada pensamento, sentia sua presença. Talvez, dizia ela, o amor apenas tivesse mudado de plano, esperando o momento certo para renascer. Histórias assim se repetem com nomes diferentes, mas com a mesma essência. A alma reconhece o que o corpo esqueceu. Quando a sintonia é pura, a distância não é obstáculo. E quando o aprendizado é recíproco, o reencontro é inevitável. O tempo pode demorar,
Mas o universo não erra de endereço. Entender a reencarnação é compreender que a justiça divina não é castigo, é oportunidade. Cada vida é uma chance de reescrever aquilo que o orgulho e o medo deixaram inacabado. O amor é o fio condutor dessa evolução. Ele nos atrai, nos desafia, nos transforma, e é ele que nos leva de volta a quem amamos, vida após vida, até que o laço se torne pura luz. Nem sempre o reencontro acontece em forma de romance. Às vezes ele se manifesta na amizade sincera, na ternura entre pais e filhos, no companheirismo silencioso que sobrevive ao tempo. Cada relação significativa que vivemos é um pedaço dessa teia de reencontros espirituais. Não há acaso em quem entra da nossa vida. Há propósitos, há lições, há reencontros planejados pela sabedoria maior. Quando uma alma amadurece, começa a reconhecer os sinais, um sentimento de paz ao encontrar alguém pela primeira vez, uma conexão inexplicável, um aprendizado mútuo que surge naturalmente. São pistas de que os caminhos se cruzaram antes e agora se ajustam de novo para continuar de onde pararam. O mais bonito dessa jornada é perceber que o amor verdadeiro não exige posse nem presença constante. Ele é livre. Mesmo quando o corpo parte, o laço continua. Mesmo quando o tempo separa, a energia permanece. O espírito que amamos pode estar em outro plano, preparando-se para retornar, ou já de volta em nova existência, seguindo o próprio ciclo. E em algum ponto do futuro, os caminhos voltarão a se tocar. A morte, portanto, não é despedida, é apenas uma pausa. O amor que foi vivido não se perde, ele fica gravado na memória da alma, esperando o momento certo para florescer outra vez. A cada reencontro, o afeto amadurece, a dor se transforma em sabedoria, o amor se purifica, e pouco a pouco as almas vão compreendendo que nascer e morrer são apenas etapas de uma mesma caminhada. Por isso, quando sentir saudade de alguém que se foi, lembre-se, o vínculo não terminou, ele apenas mudou de forma. Continue amando, continue orando, continue vibrando em paz. O amor é a única força capaz de atravessar o véu entre os mundos e preparar o reencontro. Quando o coração se abre para a eternidade, o medo de perder se dissolve. Entendemos que nada realmente se perde. As pessoas que amamos estão a caminho, assim como nós. Mais cedo ou mais tarde, o universo nos reúne de novo para recomeçar a história, corrigir o que ficou por fazer e continuar o aprendizado. Assim, o amor se transforma em ponte. Ele conecta o ontem, o hoje e o amanhã. É a chama que nunca se apaga, o fio que conduz o espírito de volta ao lar. E quando chegar o momento certo, reconheceremos no olhar de alguém o reflexo de tudo que já fomos. E saberemos, sem dúvida alguma, que o amor venceu o tempo. Se esta mensagem tocou você, compartilhe e escreva nos comentários o nome daquela pessoa com que sente um laço que vai além desta vida. Que cada lembrança seja uma semente de luz plantada no coração da eternidade. Bloco 4. O propósito das despedidas e o despertar espiritual. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada palavra é um convite para enxergar a dor não como castigo, mas como caminho para o despertar da alma. Toda despedida dói. Seja breve ou definitiva, ela sempre deixa marcas. A ausência de quem amamos é uma das experiências mais profundas que a vida oferece, e talvez a mais transformadora. No início, há apenas silêncio. Um vazio que parece impossível de preencher. Os dias se arrastam e o coração busca motivos para continuar. Mas aos poucos, algo dentro de nós começa a mudar. É o início de um processo que, embora doloroso, nos aproxima daquilo que realmente somos: espíritos em evolução. Quando perdemos alguém, o primeiro impulso é resistir. Queremos reter o que se foi, negar a realidade, lutar contra a mudança. É natural. O amor humano se acostuma com a presença física, com o toque, com a voz. Porém, a vida, em sua sabedoria,
convida a alma a compreender o amor de outra maneira. O amor verdadeiro não depende da forma. Ele continua existindo mesmo na ausência. E é nesse aprendizado que começamos a despertar. A dor, embora difícil de aceitar, é uma das grandes mestras da alma. Ela nos força a olhar para dentro, a buscar respostas que o mundo visível não oferece. É nesse mergulho silencioso que a fé renasce. Não como crença cega, mas como experiência íntima. A saudade se torna um portal, e por ele passamos do desespero à compreensão, do apego à aceitação. Cada perda traz em si um propósito. Nada acontece por acaso. A vida não retira alguém do nosso caminho sem que haja um sentido maior por trás. Às vezes, a separação serve para despertar em nós virtudes adormecidas. Paciência, fé, compaixão, coragem. Outras vezes, é para libertar quem amamos de dores que já não lhes cabiam. Há despedidas que parecem cruéis, mas com o tempo revelam-se atos de amor. O sofrimento, quando aceito com serenidade, se transforma em luz. Ele abre espaço para a empatia, para a solidariedade, para o entendimento de que todos passamos pelas mesmas dores em diferentes momentos. A dor compartilhada nos une. E quando o coração entende que a morte é apenas uma mudança de estado, nasce dentro de nós uma nova visão da vida, mais ampla, mais verdadeira. Perder alguém é também ser convidado a rever o próprio sentido da existência. O que realmente importa? O que estamos construindo com o tempo que foi nos dado? As despedidas nos lembram que a vida é breve e preciosa. Que os abraços devem ser sinceros, as palavras gentis e os gestos cheios de amor. Cada segundo é uma oportunidade de demonstrar o que sentimos, porque não sabemos quando a eternidade nos chamará. Aqueles que partiram nos observam com ternura. Eles compreendem as lágrimas, sentem as preces, reconhecem o amor que enviamos, mas esperam que aprendamos a viver de novo. O espírito que segue não deseja que fiquemos presos à dor, deseja que transformemos a lembrança em força. Quando retomamos o sorriso, quando seguimos em frente com fé, estamos, na verdade, consolando aquele que amamos. O propósito das despedidas é despertar a alma adormecida. Faz-nos entender que nada nos pertence realmente, que estamos apenas de passagem. Ensina-nos a valorizar o presente e a cultivar o que é eterno. A bondade, o afeto, a paz interior. Tudo o que se acumula na matéria se perde. O que se acumula em amor permanece. Com o tempo, aprendemos que a saudade é uma forma de presença. É o eco de um amor que continua existindo em outra dimensão. Cada lembrança é um elo. Cada oração, uma ponte. Quando oramos, não falamos ao vazio. Falamos a um universo vivo, que responde em silêncio. E esse diálogo sutil entre os mundos é o que dá sentido à existência. A fé é a força que sustenta esse entendimento. Não uma fé de promessas, mas de confiança. Confiar que há sabedoria nos caminhos invisíveis. Confiar que as separações são temporárias. Confiar que a vida sabe o que faz. Quando a fé amadurece, o desespero perde força e a paz começa a se instalar onde antes havia dor. Há pessoas que, depois de uma perda, mudam completamente. Tornam-se mais compassivas, mais gratas, mais conscientes. É como se a dor abrisse nelas uma janela para a espiritualidade. Passam a enxergar o mundo com outros olhos, a perceber os sinais, a sentir que o amor continua presente em formas sutis. Esse é o verdadeiro despertar. Compreender que a vida é muito mais do que se vê. Com o tempo, percebemos que nada foi em vão, que cada lágrima derramada foi regando um novo entendimento, que cada ausência nos ensinou a valorizar mais profundamente as presenças. A dor
Quando transformada, se converte em sabedoria. E a sabedoria é o que nos aproxima da essência divina que habita em cada um de nós. Por isso, quando pensar em quem partiu, não veja a morte como separação, mas como continuação. Não pense na ausência, pense na eternidade, porque o amor não morre, ele apenas muda de forma. E quem amou verdadeiramente jamais se perde, apenas se transforma em luz. A vida é uma escola. Cada perda, uma lição. Cada lágrima, um aprendizado. E cada reencontro, uma celebração do amor que venceu o tempo. Entender isso é libertar o coração do medo. É permitir que a fé se torne companheira constante e que a saudade seja apenas lembrança doce, não ferida. Se essa mensagem trouxe um pouco de paz ao seu coração, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários o que a dor já te ensinou. Que a sua experiência possa iluminar o caminho de alguém que ainda busca compreender o propósito das próprias despedidas. Porque, no fim, toda perda é apenas o início de um novo despertar. Bloco 5. O reencontro das almas e a certeza da eternidade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a morte não é o fim e que o reencontro com quem amamos é uma promessa gravada no coração da eternidade. Nenhuma separação é definitiva. Essa é a grande verdade que o tempo, pacientemente, nos ensina. A dor da despedida é apenas o intervalo entre dois abraços. Em algum ponto do caminho, as almas que se amam voltam a se encontrar, como rios que se separam por instantes, mas correm sempre para o mesmo mar. O reencontro não acontece por acaso. Ele é resultado de afinidades profundas, de histórias que se entrelaçam além da compreensão humana. Às vezes, sentimos isso de forma intuitiva. Um sonho, uma lembrança sem origem, uma emoção repentina ao ouvir uma música ou ao passar por um lugar. O coração reconhece antes que a mente entenda. É o eco de vidas passadas se manifestando no presente, recordando que o corpo esqueceu. Aqueles que partem seguem seus caminhos no plano espiritual, mas continuam ligados a nós. O amor é a linha invisível que une os dois mundos. Ele cria pontes, desperta sinais e prepara reencontros. Quando uma alma cumpre seu tempo de aprendizado em outro plano, ela se aproxima novamente das almas com as quais possui laços de afinidade. É um processo natural, movido por amor e sintonia. Às vezes, o reencontro se dá ainda durante a vida terrena. Outras, ele acontece após o desencarne, quando as almas, livres do corpo, se reconhecem em plena consciência. Não há tristeza, apenas alegria. É o retorno de quem estava distante, a continuação de uma história interrompida. O amor, que parecia adormecido, floresce novamente com força ainda maior. Essa certeza traz consolo aos corações que sofrem. Saber que não há perda definitiva transforma a forma como enfrentamos a dor. Em vez de desespero, nasce esperança. Em vez de vazio, nasce fé. A vida espiritual é uma rede infinita de reencontros, onde cada afeto reencontra seu lugar e cada alma se aproxima de quem ama. O reencontro também pode acontecer na reencarnação. Às vezes, aquele que partiu retorna à Terra em novo corpo, para continuar o aprendizado ao nosso lado. Pode ser um filho, um neto, um amigo, um amor inesperado. O espírito reconhece o vínculo, mesmo que inconscientemente, e a convivência se torna natural, leve, familiar. É como se o coração dissesse: eu já te conheço de algum lugar. Mas há também reencontros que ainda não aconteceram, esperas que o tempo mantém em silêncio. São almas que se prometem reencontrar quando estiverem prontas, quando a lição estiver aprendida. Até lá, o amor se conserva, intacto, no espaço onde não há tempo, o coração do espírito. E é esse amor que nos sustenta, que nos inspira a seguir, que nos faz confiar que nada está perdido. Muitas pessoas, em momentos de oração, sentem uma presença ao redor, uma vibração serena que as envolve. É o reencontro em sua forma mais pura. A comunhão de sentimentos entre dois mundos.
O amor é energia que ultrapassa a matéria. Ele se manifesta em pensamento, em lembrança transformada em luz. Essa compreensão muda tudo. Deixa de existir o medo da morte e nasce o respeito pela vida. Percebemos que o tempo na Terra é apenas um fragmento de uma existência muito maior e que cada pessoa que passa por nós, cada afeto que cultivamos, é parte de um laço antigo e eterno. Não há solidão para quem compreende a continuidade da vida. Aqueles que amamos continuam caminhando conosco, inspirando nossos passos, amparando nossas quedas, sorrindo com nossas vitórias. O amor deles é presença silenciosa, mas constante. Ele se revela nas coincidências, nas intuições, na força que surge quando mais precisamos. E quando chegar o nosso momento de atravessar o mesmo portal, seremos nós a sentir o abraço esperado. Seremos recebidos pelos mesmos rostos que um dia choramos de saudade. O reencontro não será um evento solene, mas um instante de reconhecimento, como quem finalmente volta para casa. E o coração compreenderá que nunca houve separação, apenas um breve intervalo de aprendizado. A eternidade é feita desses reencontros. É o palco onde todas as histórias se completam, onde todo o amor encontra repouso, onde toda saudade se transforma em gratidão. Quando aceitamos essa verdade, vivemos de forma diferente. Passamos a valorizar cada pessoa como um companheiro de jornada, e não como uma posse. Aprendemos a amar com mais leveza, sabendo que o que é verdadeiro jamais se perde. Por isso, ao pensar em quem partiu, não se prenda à tristeza. Imagine o reencontro. Visualize o sorriso, o abraço, a alegria de reconhecer que o amor sobreviveu ao tempo e à distância. Essa simples visualização é uma forma de oração. Ela prepara o caminho para o reencontro e alimenta a alma de quem ficou. O amor é a lei que rege o universo. Ele é a origem, o meio e o destino de todas as coisas. Nenhum sofrimento é maior do que ele, nenhuma distância é longa o bastante para separá-lo. Quando compreendemos isso, a morte perde o poder de assustar e o coração finalmente encontra a paz. Se essa mensagem trouxe conforto ao seu coração, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários o nome de alguém com quem sonha em se reencontrar. Que cada lembrança escrita aqui seja uma promessa viva, ecoando no tempo até o dia em que o reencontro acontecer. Bloco 6. A vida continua. O amor como caminho para a eternidade. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui, cada palavra é um lembrete de que a morte não é o fim, mas a continuação de uma história que o amor jamais deixa de escrever. A vida é um ciclo sem interrupção. Tudo o que nasce, renasce. Tudo o que parte, retorna. Tudo o que amamos, permanece. A morte é apenas uma transição, uma passagem silenciosa para outra dimensão do existir. Quem aprende a olhar além da forma, compreende que nada realmente se perde, e que o amor é a única força capaz de atravessar os dois lados da existência. Nos momentos em que a dor parece insuportável, é o amor que sustenta. Ele é a ponte entre o visível e o invisível, entre o ontem e o amanhã. Mesmo quando o corpo se despede, o sentimento continua. E quanto mais puro for o amor, mais intensa será sua presença. É por isso que muitas vezes sentimos o toque suave de quem já partiu, como um sopro de esperança, como um sinal de que a vida prossegue. Com o tempo, o luto se transforma em compreensão. Aprendemos que o amor não é apego, é libertação. É permitir que o outro siga o próprio caminho, sabendo que a separação é apenas temporária. A saudade deixa de ser dor e se torna gratidão. Passamos a olhar para o céu com menos lágrimas e mais serenidade, reconhecendo que quem amamos apenas mudou de lugar. A vida continua, e cada experiência é parte do mesmo aprendizado. Quando o corpo repousa, o espírito desperta para novas tarefas, novos encontros, novos desafios. A eternidade é dinâmica, cheia de movimento, repleta de reencontros e descobertas. A morte, nesse contexto, não é uma perda, é uma passagem necessária. A alma troca de cenário, mas permanece sendo a mesma, consciente, amorosa, vibrante. O amor é a linguagem universal entre os planos. Ele é o que une os vivos e os que chamamos de mortos, embora ninguém realmente morra.
É o amor que inspira nossas intuições, que desperta nossa coragem, que nos guia quando tudo parece escuro. Quando nos conectamos a essa energia, nos tornamos parte de algo muito maior. E é nesse estado de comunhão que o espírito evolui. Não há separação definitiva. Cada oração que fazemos, cada pensamento de carinho, cada lembrança sincera é uma forma de comunicação. O amor encontra caminho, sempre. Ele não conhece fronteiras. Quando oramos com o coração, criamos uma ponte de luz que alcança quem amamos, onde quer que esteja. E do outro lado, essa vibração é sentida como consolo e ternura. Com o passar do tempo, a consciência se expande. Passamos a compreender que somos eternos viajantes, aprendendo a amar em cada parada da existência. A vida não é uma linha reta, é uma espiral que se eleva a cada nova experiência. E em cada volta dessa espiral, reencontramos os mesmos corações, para que o amor seja aperfeiçoado. Por isso, viva intensamente, mas com leveza. Valorize cada abraço, cada palavra, cada momento. O tempo é breve, mas o que fazemos com ele é o que se torna eterno. Perdoe mais, ame mais, agradeça mais. Tudo que você oferecer de bom retornará, porque a vida é justa e o universo responde à vibração que emanamos. Se há algo que aprendemos com as partidas, é que o amor é o verdadeiro propósito da existência. Ele é a razão de cada reencarnação, o fio que une todas as vidas, o ponto onde todas as dores encontram sentido. Amar é evoluir. Amar é entender que a eternidade não está no futuro, está acontecendo agora, em cada gesto de bondade, em cada palavra de consolo, em cada lembrança que transforma a saudade em luz. Quando compreendemos que o amor é indestrutível, a morte perde o poder de assustar. O coração se abre e o medo dá lugar à confiança. A vida é um fluxo contínuo, uma canção sem fim, e cada alma é uma nota dessa melodia infinita, vibrando entre os mundos, crescendo, aprendendo, amando. Hoje, talvez você sinta falta de alguém, talvez ainda doa. Mas saiba, essa dor é o sinal mais puro de que o amor foi real. E o amor verdadeiro nunca desaparece. Ele apenas muda de endereço, continua ao seu lado, sussurrando coragem, inspirando passos, acendendo esperança. A vida continua, e nós continuamos com ela, lado a lado com aqueles que amamos, ligados por laços que nem o tempo, nem a morte são capazes de desfazer. Um dia, o reencontro rirá. Até lá, ame com intensidade, viva com propósito e caminhe em paz, porque o amor é o caminho para a eternidade, e nele todos os corações se reencontram. Se esta mensagem trouxe serenidade ao seu coração, compartilhe este vídeo e envie luz a quem você ama. Que cada palavra dita aqui se transforme em vibração de paz. E quando o vídeo terminar, permita que o silêncio te abrace, porque às vezes é no silêncio que mais sentimos a presença de quem nunca nos deixou.